Encontros na Vem Ver TV, a gente vai conversar com um amigo que você já conhece. Ele está com a gente, é o nosso amigo mais recente aqui na Vem Ver TV. Né? 4 meses. 4 meses, mas parece já está um ano, né? É, muita coisa acontecendo, né? Ele apresenta o É Sério, nos ajuda no Papo de Graça também, faz tudo, câmera. Edita também? Edito também. O Braulio tá te dando uma força. O Braulio me deu uma força no começo, né? Me passou várias dicas, me ensinou a mexer no programa no Premiere e agora eu faço sozinho. Ele é o Ernesto Xavier, que está junto com a gente. Ernesto, primeiro, conta pra gente, você veio do Rio, né? Vim do Rio de Janeiro. Como é que você veio parar aqui? Eu sou amigo de praticamente infância, de adolescência do Daniel, filho do Caio. E a gente estudou junto, a gente era melhor amigo e tudo mais. E vocês se conheceram na escola? Isso, a gente se conhecia na escola. Lá no Rio. Lá no Rio, a gente estudava junto na escola. E aí eu gostava muito de vir aqui para Brasília, vinha sempre visitá-lo e eu falei assim, poxa, se surgir algum dia uma oportunidade em Brasília, por que não? Aí deixei meu currículo com ele, mas para outras coisas, porque ele trabalhava com RH, até o dia em que o Caio pediu assim, informações a meu respeito profissionais, porque o Caio já me conhecia, mas convívio social. E pediu, aí viu meu currículo, achou que seria interessante que eu viesse para cá, para trabalhar aqui com vocês. Na hora que ele me fez o convite, eu não pensei duas vezes, fiz minhas malas e vim para cá. O Ernesto é ator, e isso é uma coisa legal aqui na Vem Ver TV, porque a gente parte de algumas escolas, assim. A minha é o rádio, o Braulio é a televisão, o humor, e no seu caso, né, você é ator. Eu sou ator, que já vem de uma família de atores, né? Minha família é quase toda de atores, meus avós são atores, minha irmã. A sua avó, inclusive, é uma atriz conhecida da TV Globo, a Chica Xavier. Chica Xavier, que você está vendo a foto aqui, que é a avó do Ernesto. Parece com ele? Será? E aí eu venho dessa família de atores, né, do teatro, da televisão e de artistas em geral. Meu tio é cineasta, minha tia é artista plástica, enfim, aí todo mundo faz um pouco. Começou com a tua avó? Começou com o meu avô e minha avó juntos. Né, os dois fizeram a peça Orfeu da Conceição, que foi a primeira peça com atores negros no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi? 1956. Era uma peça assim, que foi um marco, porque era texto do Vinícius de Moraes, músicas de Tom Jobim e cenário de Oscar Niemeyer. Legal, hein? Então foi um momento assim, muito importante. Eu estava vendo há pouco tempo uma entrevista do Grande Otelo, que era amigo do... conheci o Grande Otelo criança. É mesmo? É. Maravilhoso. Né? Ele deu uma entrevista, isso há uns 5 ou 6 anos antes de ele morrer, e ele estava dizendo justamente desse começo da dificuldade de atores negros de se estabelecer. Poucos. Eu não sei se a gente pode dizer que hoje isso é perfeitamente incorporado na coisa. Você vê nas novelas, por exemplo. Agora até tem. Né? Seria um número maior. Mas não é, ainda não está em pé de igualdade. Em pé de igualdade não só com os atores brancos, mas com a população brasileira. Eu não sei se a população brasileira, que é em grande parte negra, se vê representada. Não é proporcional ainda, mas já melhorou bastante, Flavinho. Assim, vem com uma luta de muita gente, e a cabeça das pessoas no mundo está mudando muito. Quando teve a Thaís Araújo começou a protagonizar, foi a primeira protagonista negra, uma novela. Isso aí do Manuel Carlos, foi agora, 2009, 2008. Primeira protagonista negra em 2009. Foi agora. Teve uma repercussão, assim, algumas pessoas rejeitaram um pouco, aí o perfil da novela mudou um pouco para o outro lado. Houve rejeição nos números? Nos números da audiência, porque eles fazem na Globo, sempre quando tem uma novela, com 15 dias de novela, eles fazem uma reunião com pessoas do público, né? Leva essas pessoas para um hotel e faz uma pesquisa com elas. E houve uma rejeição ali. Por conta da protagonista negra. Da protagonista negra. Eles não achavam que ela tinha cara de protagonista. E certamente nesse povo que rejeitou tinha negros também. Com certeza. E aí a Globo começou a insistir nesse fato e vem mudando. Já tiveram outras atrizes e atores, o Lázaro Ramos, que é marido dela, também protagonizou vai protagonizar outra novela das 6, que deve estrear daqui a umas 2 semanas. Então está tendo uma mudança, e também você não pode mudar simplesmente por mudar, né? Você tem que ter qualificação. Então você tem hoje um mercado onde existem atores negros
também mais qualificados, que estudaram bastante, que foram para fora, que falam outra língua, que isso também não tinha. Não é? Até você acha que isso era um componente? Também era um componente que faltava. Por quê? É um reflexo da sociedade, né? É um reflexo da sociedade onde você tem uma população pobre, majoritariamente negra e mestiça. Então isso se reflete em todas as outras camadas da sociedade, todos os outros setores. Então você não tinha, por exemplo, onde eu fiz teatro lá no Rio de Janeiro, a mensalidade era cara. Não é? Então, para você entrar lá, você tinha que ter um certo respaldo financeiro para poder fazer. Então, se na sociedade a maioria das pessoas que têm um poder aquisitivo melhor são brancos, assim, né? Então você também vai ter um número maior dessas pessoas em lugares onde necessite um poder aquisitivo maior para poder estar. Então isso se refletia em tudo. E hoje em dia você tem, lá no Rio, por exemplo, você tem o grupo Nós do Morro, que é um grupo que tem professores maravilhosos e atende uma favela que foi de onde saíram a maioria dos atores de Cidade de Deus, a maioria desses atores jovens negros que você vê hoje na televisão, no cinema, saíram de lá. Então foi um projeto que deu certo, um projeto que deu muito certo, porque você levou a qualificação aonde onde existiam pessoas que não tinham possibilidade financeira de pagar por aquilo. Aí você descobre que você pode achar ator branco, ator negro, japonês. Onde você for, você vai achar. Onde você for, você vai achar. Só precisa ter o preparo, a ajuda, incentivo, o apoio, né? Exatamente. Eu escrevi há alguns anos um artigo que falava sobre esse avanço do negro até na percepção cultural no mundo, não só no Brasil, especialmente para alguns eventos, alguns marcos. Assim. Um foi a eleição do Barack Obama, né, um homem negro ocupando o cargo executivo mais poderoso do mundo, né, o presidente dos Estados Unidos, que foi o mesmo ano que o Lewis Hamilton ganhou foi campeão da Fórmula 1, foi o primeiro piloto negro a pilotar a Fórmula 1 e o primeiro a ser campeão. E ganhar um título, né? O inglês, né? Foi o ano da Thaís Araújo, protagonizando a novela das também. 8, né? Você acha que a gente está avançando nesse sentido? Você falou de algumas ações de apoio, de incentivo, de exercício da cultura, inclusive teatral, nas favelas, nas camadas mais populares. Você acha que a gente está avançando nesse aspecto? Eu acho que está avançando principalmente porque está existindo uma modificação na mente dos próprios negros. Porque existia uma educação da inferiorização. Então as pessoas não se sentiam capazes de ocupar cargos onde elas não conseguiam se enxergar ali. Mas justamente por não ter referências. Por não ter nenhuma referência. E no nosso caso de vir uma cultura de escravidão, é pouco tempo, né? Se a gente for ver a abolição da Lei Áurea para cá, faz pouco mais de 100 anos, não é tanto assim, né? Mais de 100 anos, são 124, né? 124 anos, São 124 anos. Então você tem essa coisa enraizada ainda. Mas está mudando. Existem hoje leis de incentivo, tem a lei de cotas, que é muito polêmica aqui no Brasil, mas que de certa forma está ajudando muitas pessoas de baixa renda, negros, índios, a chegarem à universidade e formarem famílias com pais e mães com terceiro grau. Isso é importante porque você cria uma referência. A primeira referência que a gente tem é dentro de casa, não é? Então, se você tem um pai, uma mãe, alguém que fez faculdade, você como filho vai querer chegar ou superar os seus pais, e os seus pais vão querer a mesma coisa pelos filhos. Então, isso tem causado uma mudança. Por exemplo, nos Estados Unidos agora a lei de cotas acabou. Mas acabou porque a lei de cotas deles começou na década de 60. Entendeu? Já cumpriu o papel. Então já cumpriu o papel. Você já tem uma camada da sociedade afrodescendente já com participação na economia, com participação na política. Mas você acha que esse problema, e aí inclui a história da lei de cotas, ele é racial, no caso dos negros, ou ele é social?
E os negros, por estarem inseridos numa camada social, pelo fato de terem vindo de uma cultura escravagista, acabam sendo inseridos nisso. Mas será que a lei de cota não tinha que ser mais abrangente? Eu acho que sim. Eu acho que ela deveria ser mais abrangente, sim. Hoje, até a maior porcentagem das cotas são destinadas, na verdade, não aos negros, que é uma porcentagem bem menor. É destinado aos estudantes que cursaram todo o segundo grau nas escolas públicas. Aí vai incluir brancos, negros, mestiços e qualquer outra raça. Então eu acho que é um problema muito mais social, que deve ser resolvido. É do social, assim, das pessoas que estão lá embaixo, que não tiveram uma educação de qualidade. Então, enfim, você vai voltando, você vai vendo assim, na verdade, o que deveria ser feito é dar uma educação pública de qualidade. A gente volta para a educação. É isso, então vai lá embaixo. Mas, como existe um problema que tem que ser resolvido quanto mais rápido melhor, então eles utilizam desse tipo de política para poder resolver um pouco desse problema mais rápido, né? Então tá, já que a gente não deu educação para ele ali no pré-escolar, no primeiro grau, no segundo grau, a gente vai dar para ele na universidade. Uma emergência, vamos recuperar o tempo perdido. Isso, vamos recuperar o tempo perdido, já que a gente não fez em 100, 200 anos, vamos fazer agora. Entendeu? Então, agora você acompanha, como neto de uma atriz pioneira, né, a sua avó, você vai imaginar, a gente está em 2012, falando das dificuldades ainda de inserção do negro, seja na cultura artística, seja na sociedade de maneira geral. Agora imagina isso na década de 50, quando seus avós fizeram uma peça de teatro, participaram. Você foi acompanhando, isso é um componente da sua infância, da sua vida, acompanhar essa luta, essa inserção? Sim. Porque quando eu comecei a ser ator, eu não queria ser ator, né? Mas eu já acompanhava ele desde pequenininho, porque uma coisa assim, minha família sempre quis me colocar dentro da realidade. Olha só, nossa realidade é essa, a nossa luta é essa. Então eu vi filmes sobre isso. Meu avô e minha avó sempre comentavam a respeito dessa situação. Então eu aprendi, eu cresci com isso. E conhecendo outros atores, não só outros atores, eu vi também a luta da minha mãe para chegar ao doutorado, entendeu? Sua mãe faz o quê? Minha mãe é engenheira química. Ela também, por exemplo, ela foi a primeira... Ela não foi pro caminho das artes? Pior que sim. Minha mãe hoje canta em coral e já fez 2 filmes. Como atriz? Como atriz, já fez 2 filmes que foram dos mais vistos, assim, fez A Partilha e fez O Nosso Lar. E sempre como a minha mãe é extremamente parecida com a minha avó. É verdade. Então, é verdade. Então quando acontece de precisar de alguém mais do personagem, minha avó ela tá no personagem. Mais nova. Aí coloca uma versão mais nova, coloca minha mãe. 2 vezes colocaram. E aí então, por exemplo, eu vi a luta dela para conseguir. Ela foi a primeira cientista, né, a primeira pesquisadora negra a estudar no exterior, assim, com dinheiro do governo, né? Que legal, com bolsa do governo. Uhum. Então, aí foi uma luta enorme, assim, foram anos ela tentando, buscando, porque ela precisava daquilo, né, para desenvolver a pesquisa dela. Então eu vi sempre essa luta da família toda para conseguir. Isso foi passado para mim. Uhum. Agora, a gente está falando dessa dificuldade de inserção do negro na arte, tá? Mas vamos abrir um pouco e falar de arte no Brasil. Né? Como é que é ser ator no Brasil? Você já fez alguns trabalhos na TV? Sim, né? Sim, fiz. O que você fez na TV? Eu fiz na Globo, eu fiz 3 novelas. Profeta, uma novela das 6. Duas Caras, uma novela das 8. E Negócio da China, que era uma outra novela das 6. E participação em outros programas, né? Assim, um capítulo. Mas eu fiz várias participações e comecei com 13 anos fazendo comercial de TV. Mas não, existe essa visão por grande parte da população, de que para um ator conseguir espaço ele tem que fazer novela na Globo, ele tem que aparecer na televisão. A gente sabe que isso, diante do número, da quantidade de atores, é um mercado minúsculo, mínimo, restrito, fechado, né, limitado. Enfim, e como é que se conquista esse espaço? Como é que se trabalha a arte no Brasil, como ator especificamente? Nunca foi meu objetivo chegar à Globo. Assim, não, eu quero ser ator da Globo.
Mas como Quero chegar neto lá. de quem era, esse tipo de expectativa não acabou sendo? Existia das pessoas, mas nunca foi feito nada por parte dos meus avós para que eu chegasse lá. Eles sempre Para que falaram fosse assim, um caminho natural. você tem que seguir o seu próprio caminho. Eu cheguei lá, as pessoas não sabiam que eu era neto dela. Entendeu? Depois é que as pessoas descobriam por algum caso, porque tinham pessoas na Globo que me conheceram pequeno, entendeu? Que frequentavam a minha casa por serem amigos deles. E aí vinham, e aí como tá sua avó? As pessoas, quem é sua avó? Aí as pessoas descobriam e falavam, por que você nunca falou? Eu falei, eu sou eu, eles são eles, entendeu? Mas ser atores no Brasil é ter muita paixão. Porque para você conseguir emplacar um projeto no teatro ou no cinema, é muito difícil. Você tem um mercado, assim, você tem um grupo de pessoas que conquistaram já um status, um lugar assim para produzir, que conseguem todas as leis de incentivo, e que conseguem, entendeu? Que já tem os amigos lá dentro. Então para você conseguir chegar lá é muito difícil. A lei de incentivo, eu estava ouvindo hoje de manhã, saiu agora uma pesquisa dizendo que 80% da verba de lei de incentivo está concentrada na região sudeste, especificamente São Paulo e Rio. Sim. Nordeste é o melhor, não norte, nordeste só tem acho que 6%. E aí você imagina o resto. Não, imagina o resto. É muito concentrado mesmo. Nossa, se você for para São Paulo, existe uma coisa assim, a maioria dos atores vivem de teatro, né? Você tem um mercado de cinema e de televisão muito inferior em relação ao número de grupos de teatro. Mas o ator, ele, em São Paulo, consegue viver de teatro. Eu tenho muitos amigos que moram em São Paulo e vivem basicamente de teatro. Mas ainda assim não é fácil. Não, ainda assim não é fácil. Mas vive no limite ali. Não é uma vida na babesca. Não, são poucos os que conseguem ter uma estabilidade melhor. Mas no Rio, nossa, só se você, assim, você tem que cantar, sapatear, interpretar, produzir, para trabalhar com o Charles Miller e o Cláudio Botelho, para fazer musical com eles, que é o que dá dinheiro hoje. Ou ser um cara muito talentoso. Porque você tem as pessoas extremamente talentosas, os excepcionais, você tem os bons, os regulares, né? Tem mercado para todo mundo em todas as áreas. Mas para você conseguir se manter ali, você tem que ser excepcional para ter sempre um mercado de trabalho. Você está falando do Rio. Agora você imagina em Natal, imagina como é que é no Rio Grande do Norte. Imagina no Maranhão, como é que é na Bahia, como é que é no Norte e Nordeste, ou mesmo no Sul. É bizarro. Por exemplo, minha irmã ontem encerrou uma temporada de 5 anos da peça Dona Flor e Seus Dois Maridos. Encerrou lá em Natal. Minha irmã é atriz também. Minha irmã é atriz. Minha irmã que sempre quis ser atriz, muito boa, estuda muito, enfim. E encerrou ontem em Natal. Mas é uma peça que vem do Rio de Janeiro, com vários atores que são da Globo, são conhecidos, e com atores basicamente do Rio, e que aí vai para Natal e chegando lá tem um público. Vai, lota o mas teatro. vai pra ver o ator da Globo. O ator da Globo que tá lá. Agora, o ator de lá não aparece. O ator de lá não consegue se manter, levar o público. Eu tenho um amigo que a gente se formou no teatro junto, que ele era de Resende, né, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E aí ele ele montou uma peça dele lá, e o público foi de 6 pessoas. 6 pessoas foram ver a peça. Aí beleza. Anos depois, ele ficou muito famoso, e ele levou uma peça dele pra lá. Ele ficou muito famoso na televisão, né? E aí levou uma peça dele pra lá e ele encheu o maior teatro do Brasil, que tem 3.000 lugares. Ou seja, a força do teatro para o ator ainda está muito vinculada a essa força da TV, da cultura popular. E na cultura popular não estou me referindo especificamente à cultura de expressão, ou de expressões populares, mas a cultura de massa. Isso, é o popularesco mesmo. Né? Uma coisa está vinculada necessariamente à outra. E como é que a gente muda isso? É um trabalho de muito tempo. Que começa na escola. Você tem os projetos de escola, que você leva o teatro para dentro da escola. Então você começa a levar esse tipo de cultura para a criança. Porque os pais das crianças hoje em dia não têm o costume de levá-las ao teatro,
entendeu? A levar a uma exposição, alguma coisa até que seja direcionada para o público infantil, mas não tem costume. Se você começa isso desde pequeno, você cria uma cultura que vai chegar até a fase adulta e você vai fazer um mercado consumidor daquilo e essas pessoas vão consumir mais ingressos, vão ver mais peças de teatro, mais filmes nacionais, bastante coisa desse tipo. E aí você vai ter mais peças, mais filmes, um mercado melhor para os atores. Você acha que a educação no Brasil está indo nessa direção? Está valorizando? Está começando. Eu participei de um projeto que era patrocinado por algumas empresas lá no Rio, que era de levar o cinema para as escolas públicas, na cidade do Rio de Janeiro e no interior do Rio de Janeiro. No interior a gente ia sempre para cidades onde não existia cinema, né? Então a gente levava aquilo para as crianças, a gente levava uma câmera como essa que a gente trabalha aqui na BNVTV, para dentro de uma escola onde nunca ninguém tinha visto aquilo, onde muitas crianças nunca tinham ido ao cinema. É a falta de contato. Isso, a falta de contato. Né? Você tinha que ver o brilho nos olhos delas, porque a gente colocava a câmera na mão da criança, entendeu? Elas faziam tudo. E aí no final de semana acontecia, a gente trabalhava durante a semana na escola e no final de semana tinha uma sessão de cinema para a comunidade. Nossa, lotava. E todo mundo, as crianças até hoje me adicionam no Facebook. E ficam, aí tio, quando é que você vai voltar aqui? Não sei o quê, porque as crianças gostam. E é aquela frase, né? Que é o povo não sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, às vezes o povo quer uma coisa, mas ele não conhece ainda. E a partir daqui conhecer. Esse é um ponto de argumento. O povo não quer. Nós damos ao povo o que o povo quer. Se nós, em parte, isso faz sentido. Especialmente na mídia de massa, rádio, televisão. Se o diretor artístico ali for um pouco mais ambicioso, culturalmente falando, ele sabe que não vai ter audiência. O que dá audiência é o Faustão, o que dá audiência é o Datena, o que dá audiência é o que a gente sabe. Né? O Super Pop, esse tipo de coisa. Agora, existe um trabalho também de forjar uma cultura de acesso mesmo a bom conteúdo, a conteúdos interessantes. A minha mulher tem um comentário que ela fala o seguinte: o que é bom, a gente se acostuma. Né? Por mais que no primeiro momento você não seja acostumado, você se acostuma. Aí dentro dessa perspectiva, você acha que o cinema nacional está fazendo esse caminho? Em começar a sair um pouco daquela caminho unilateral de porno chanchado, de filme. Você acha que está abrindo um pouco ou ainda está aí nessa coisa de cultura de massa muito forte? Não, hoje no Brasil você tem cineastas que estão surgindo as novas escolas de cinema, porque não existia escola de cinema no Brasil. Né? As pessoas vinham da publicidade, né? O Fernando Meirelles veio da publicidade. Enfim, o Arnaldo Jabor, que era do cinema, foi para a publicidade porque não tinha como se sustentar no cinema e voltou ao cinema agora. Mas você tem uma geração nova de pessoas que estão estudando cinema, que fazem cinema, que veem o cinema de uma forma mais global, que estão levando visões diferentes. E hoje você pode fazer cinema com uma câmera fotográfica. Então, tecnologia ajuda muito. Então você está levando o cinema para outros lugares. Você não precisa mais ter uma câmera com filme 35mm ou 16mm para poder fazer cinema. Então está se popularizando tanto a forma de se fazer cinema quanto as culturas locais. Entendeu? Mas ainda não existe uma cultura de ver cinema nacional, uma coisa que está caminhando aos poucos. Está crescendo a reboque dos atores que você conhece na televisão. As pessoas vão ver porque a Glória Pires é o Tony Ramos, é o Lázaro Ramos, entendeu? Mas no meio dali vão surgindo atores que surgiram no cinema mesmo. Tem um caminho inverso. Estão sendo trazidos para a televisão atores que começaram a fazer sucesso a partir do cinema. Tem alguns atores que estão aí que começaram a partir do cinema e aí foram chamados para fazer televisão. É uma maravilha no mundo da comunicação hoje, aí envolve cinema, TV, rádio ou qualquer outra coisa, que as tecnologias te dão acesso a você produzir o teu próprio conteúdo. Né? Ainda que você precise de muita grana para fazer um filme, mas tem muita gente fazendo curtas ou fazendo filmes mais
mais longos, mesmo de uma maneira mais barata, com tecnologia própria, com a câmera de mão, né? A plataforma que dá visibilidade a esse conteúdo hoje aumentou, você não está unicamente exclusivo ali nas salas de cinema, ou nas emissoras de rádio, ou nas emissoras de televisão. Você tem plataformas, você tem internet, né? Isso é um combustível para a criatividade e para o acesso também das camadas populares à medida que vão tendo acesso a esse tipo de material, né? Não, as pessoas hoje em dia elas podem consumir aquilo, conteúdos dos mais variados, de várias formas. Ou pela internet, você tem festivais de cinema itinerantes, de teatro itinerante, o rádio tá ainda, que já era sempre foi uma coisa de característica popular, está se disseminando. Você tem rádios comunitárias cada vez mais fortes, rádios web. Então, eu acho que está tudo se popularizando porque a tecnologia está ficando mais barata, mais acessível, né? Então as pessoas começam a produzir, têm vontade, né? Eu acho que a cultura e a arte é uma coisa que fica ali dentro de você e a partir do momento que você tem uma forma de expressar aquilo ali, você extravasa aquilo, né? Eu acho que é a melhor forma de expressão do ser humano. Ernesto, a gente está quase chegando ao finalzinho aqui do nosso Encontros e eu queria que você falasse especificamente para quem está em Brasília. O Ernesto tem um trabalho de aulas, né, de teatro que é aberto, que é de graça, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, então, eu estou com um grupo de teatro chamado Arte de Graça e acontece todos os sábados de 4 às 6 da tarde na Estação do Caminho da Graça, que fica na Cidade do Automóvel, quadra 14, Conjunto 10, lote 4. E você pode ir porque é de graça, é muito legal. O nosso objetivo, na verdade, é integrar. Nós temos lá pessoas que nas primeiras aulas praticamente não abriam a boca e que hoje já comandam o grupo. Então isso é muito interessante, você vê como as pessoas começam a se expressar melhor, a se comunicar e a conhecer melhor as pessoas, porque o teatro, para mim, na verdade, une as pessoas. Então, se você quiser, aparece lá no Arte de Graça, na Estação do Caminho da Graça, de 4 às 6 da tarde, todos os sábados. E pode ir, que é gratuito. Não paga nada e você vai crescer uma cultura própria, interior, pessoal, que vai te fazer uma pessoa melhor, né? Tomara. Obrigado. Valeu, Ernesto. Obrigado, Ernesto Xavier, junto com a gente aqui no Encontros. Obrigado a você. Ao longo da semana o programa repete e na próxima terça-feira, 7h30, 7 da noite, mais uma edição do Encontros. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.